Salve Maria, queridos amigos, irmãos e irmãs da grande família Regina Fide, Brasil e Portugal. Meu nome é Odair Gutierrez e este é o programa Padre Pio. Hoje é dia de São Camilo de Leles. Eu gostaria muito de tratar de uma matéria ligada ao Padre Pio e a São Camilo de Leles, mas vou tratar isso amanhã. Vai ficar muito melhor o vídeo porque eu mandei pesquisar alguns dados e é bem interessante mesmo, muito interessante mesmo. Vocês vão ver que tem uma ligação entre os dois, enfim. O papel de São Camilo Leles na influência da vida espiritual do Padre Pio é uma coisa fantástica. Aí, quando a gente estiver doente, estivermos com algum problema de saúde, a gente sabe que a gente pode invocar São Camilo de Leles e estaremos, de alguma forma, nos ligando também ao Padre Pio. Ele viveu 4 séculos antes do Padre Pio, nós vamos ver isso amanhã, né? Ele é o fundador da Ordem dos Ministros dos Enfermos, dos Camilianos. É muito interessante isso aí, né? É venerado como santo da Igreja Católica e considerado protetor dos enfermos e dos hospitais. Olha que interessante. Nos dias de hoje, né, nós podemos ter um protetor, um padroeiro, né, dos doentes, o que não falta hoje em dia, e também dos hospitais. Bom, mas eu tenho uma matéria aqui que eu queria muito tratar com vocês a respeito da... Você já deve ter ouvido falar daquelas pessoas que têm uma experiência de quase morte. Tem vários casos incríveis. Tem casos que, evidentemente, são meio exagerados. Tem casos que são sérios, por exemplo, não sei se alguém já leu aquela biografia daquela, se não me engano, é uma colombiana, Glória Polo. Ela escreveu um livro que ela teve uma experiência dessa. Na época que eu peguei o livro, antes de começar a ler o livro, eu não sou muito disso de pegar e começar a ler qualquer aparição, qualquer coisa, e dizer, não, isso aqui tá bom. Eu fui consultar um padre muito sério, e que eu tinha confiança para fazer essa pergunta. Perguntei para ele, o que o senhor acha desse livro? Ele falou para mim assim, olha, não tem nada que entre em choque com a doutrina católica. Portanto, ele falou, não vai fazer mal a leitura dele. E eu confesso que na época me fez muito bem essa leitura. Mas nós temos a igreja sobre esse tema, ela não afirma a veracidade, né? Mas também não desabona. E, portanto, é sempre bom a gente analisar com critério, muito cuidado, cada caso é um caso. Mas eu tenho um caso aqui impressionante e que é o caso que nós vamos ver. Só que, no final, a oração final vai ser o ato de adoração para todas as manhãs, escrita pelo Padre Rois, Padre João Batista Rois. E vocês vão ver que tem tudo a ver com essa história que nós vamos ler aqui em conjunto. Então, não deixe de fazer a listinha das pessoas que você quer incluir nas orações. E esse texto que eu peguei aqui é de um filho espiritual do Padre Pio, famoso, inclusive, foi um dos primeiros casos que eu li a respeito do Padre Pio. Aquilo me fez muito bem. Aliás, nós colocamos um vídeo com o testemunho dele, inclusive colocamos até a legenda e tudo mais, que é o Padre Jean de Robert. Esse Padre Jean de Robert, se vocês procurarem pelo nome Jean, com N no final, de Robert, uma palavra só, de Robert, o T mudo, procurarem no nosso canal, vocês vão ver que lá tem o vídeo do próprio testemunho dele. Ele faleceu recentemente, mas tem o próprio testemunho dele de como é que ele conheceu o Padre Pio. E é lindo, é uma coisa assim maravilhosa. Aquilo me fez um bem enorme. Eu diria que quase foi meio decisivo para eu querer conhecer o Padre Pio, entrar para valer. Isso aqui foi tirado do site Religião em Libertar e é o testemunho do Padre Jean Robert, né, que contribuiu para o processo de canonização do Padre Pio. Então, ele está escrevendo para um padre, que provavelmente é um superior dele, né, que ele não cita o nome, e ele talvez até tenha escrito por obediência, né? E ele escreve, então, contando essa experiência que ele teve de quase morte. Isso aqui é impressionante. Ele era uma pessoa muito séria, portanto,
eu sou levado a ver com outros olhos, né, essa descrição. Vocês vão ficar abismados de ver. Querido padre, o senhor me pediu um resumo escrito da evidente proteção que me foi concedida em agosto de 1958, durante a Guerra da Argélia. Naquela época, eu fazia parte do serviço de saúde do Exército. A França estava em guerra, na Argélia, em 1958, e ele estava convocado. Ele era da parte da saúde, né? E também da parte espiritual, claro, porque qualquer soldado que precisasse tinha que ter lá um padre, como, aliás, sempre teve. Agora que estão acabando, agora não tem mais nada, né? Agora, ou então mistura tudo, coloca um macumbeiro, um protestante, um padre também, etc. Mas, antigamente, a capelania era uma coisa essencialmente católica e os capelães faziam parte da hierarquia do Exército e, ao mesmo tempo, eles tinham que estar em todas as guerras, todas as situações. Ele diz, então, ele continua a carta dele: observei que, em momentos importantes de minha vida, o Padre Pio, que desde 1955 me tornou como seu filho espiritual, me enviava uma carta na qual me prometia sua oração e seu apoio. Quer dizer, em 55 ele tinha conhecido o Padre Pio e, a partir daí, todos os anos o Padre Pio mandava para ele, cada vez que ele necessitava, né, prometendo orações e o apoio dele. Por isso que eu recomendo que vocês vejam no canal. Vejam no canal, vocês vão ver. É fantástico. É fantástica essa história, porque ele dá os detalhes. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, acione o sininho, porque todo dia tem uma novidade, tem uma história. A de amanhã, por exemplo, sobre São Camilo de Leles, você nem imagina. Você nem imagina. E Padre Pio. Então, vamos lá. Antes, ele já tinha feito isso no meu exame, Padre Pio, né, na Universidade Gregoriana de Roma, quando o padre de Roberto estava fazendo exame na Universidade Gregoriana, e fez de novo depois, mandaram uma carta, no momento em que tive que me juntar aos lutadores argelinos. Olha só. E, uma noite, ele foi preso por um comando da Frente de Libertação Nacional da Argélia, né, e que atacou a cidade, e ele foi rapidamente preso, porque eles eram anticatólicos, eram completamente comunistas, né? Então, prenderam os padres, como, aliás, sempre faz, ou sempre age o regime comunista quando entra num país. A primeira coisa que eles fazem é acabar com a religião, instaurar o ateísmo de Estado, né? Às vezes eles toleram, porque eles têm medo do povo, que pode se rebelar. Então, eles fingem que toleram, mas vão cortando. Chega uma hora que os padres estão lá só para dizer que lá existe igreja católica. Mas a gente vê depois na China como é que é, né? São câmeras colocadas fora da igreja com identificação da fisionomia para poder saber quem é, para depois perseguir em casa. Como é que é na Coreia? Na Coreia nem existe. Eu acho que eu nunca ouvi falar que tem igreja católica lá. Disseram recentemente que o Papa ia para a Coreia. Eu fiquei até meio... Falei, será que tem católico? Coreia do Norte, né? Coreia do Sul, sim, tem muito. Como é que é em Cuba, né? Cuba, nós estamos vendo aí momentos de deflagração, o povo não aguentando mais a fome, a miséria, mas eu garanto que tem um fator de religiosidade pesando muito lá. E o Fidel Castro, para tomar conta do país, se fez de católico. Andava com medalhinha, santinho, crucifixo, etc. Depois foi um dos maiores assassinos aqui da América. Bom, uma noite, então, esse comando da Frente de Libertação Nacional invadiu a cidade e ele foi preso, o padre de Robert, né? Henri de Robert. Henri mesmo, falei o nome certo, espera aí. Não, Jean de Robert. Eu estou com Henri na cabeça. Eles me levaram para uma porta junto com outros 5 soldados. E lá eles nos fuzilaram. Foram fuzilados como fizeram os comunistas no México. Tem aquelas fotos enormes dos cristeiros, né, dos sacerdotes, dos padres, eles fuzilavam. E eles morreram com um brado, Viva Cristo Rei, um brado maravilhoso e heróico, né? Viva Cristo Rei.
Assim também fizeram os argelinos, colocaram lá os padres e outros católicos que estavam com ele, né? E fuzilaram o padre de Robert e demais soldados franceses. Fuzilaram. Lembro-me que não pensei nem no meu pai, nem na minha mãe, apesar de ser filho único, mas só experimentei uma grande alegria porque estava prestes a ver o que há do outro lado. Olha só. Aqui já começa a ação da graça, né? A ação da graça preparando ele para estar no paraíso, né? Até porque, como filho espiritual, ele ia encontrar com o Padre Pio na porta do paraíso, esperando ele, né? Naquela mesma manhã, eu tinha recebido uma carta do Padre Pio, na manhã do fuzilamento, com 2 linhas manuscritas que diziam: a vida é uma luta, mas leva à luz. E sublinhou 3 vezes essa frase: a vida é uma luta, mas ela leva à luz. É uma luta que você, morrendo, você vai para o céu, você vai para a luz divina. Eu imediatamente experimentei a sensação de ter a minha alma separada do corpo. Eu vi meu corpo ao meu lado, deitado, coberto de sangue, entre meus companheiros assassinados. Olha que impressionante. A alma dele fora do corpo. E comecei uma curiosa subida por uma espécie de túnel. Em outros relatos que eu ouvi também tem essa história, uma espécie de túnel que a pessoa entra. E nesse momento também parece que a pessoa tem uma visão da vida dela de uma forma mística, evidentemente, mas ela vê a vida inteirinha. Cada pecado, cada ato de virtude, tudo é repassado ali. Deve ser tremendo, né? O exame de consciência que não foi bem feito em vida acaba sendo feito na hora da morte. Deus queira que a pessoa, quando está nessa situação, tenha morrido em estado de graça e, portanto, não seja condenado ao inferno. Então ele começou a subida no túnel. Rostos conhecidos e desconhecidos emergiram da nuvem ao meu redor. Então ele viu pessoas que ele conhecia e viu pessoas também que ele não conhecia. No início, esses rostos eram sombras. Eles eram de pessoas indesejáveis, pecadores pouco virtuosos. Ele não estava indo para o céu, não. Ele estava indo para o momento do juízo particular dele. E aí tinha de tudo. Porque no momento do juízo particular, vamos todos. Não tem conversa. O bom, o ruim, o amigo, o inimigo, não interessa. Conforme eu subia, os rostos que encontrava ficavam cada vez menos luminosos. Quer dizer, ele estava chegando perto de Deus, perto da luz, e aqueles rostos que estavam iluminados, né, iam ficando cada vez menos iluminados. Ficava surpreso com o fato de ser capaz de andar. Ele andava dentro do túnel. Disse a mim mesmo que estava fora do tempo e que, portanto, havia ressuscitado. Quer dizer, ele imaginou, eu estou ressuscitado, estou andando. Né? Eu ressuscitei, eu vi meu corpo, recebi as balas, fui fuzilado, estou aqui andando. Surpreendi-me ao poder ver tudo ao meu redor sem ter que mover minha cabeça. Olha que interessante esse detalhe. Fiquei surpreso ao sentir a dor dos ferimentos produzidos pelas balas dos fuzis. Ele sentia a dor ainda. Quer dizer, a alma dele já tinha se separado do corpo, mas ele sentia as dores do fuzilamento. E percebi que eles haviam entrado em meu corpo tão rápido que não consegui senti-los. Quer dizer, estava sentindo naquele momento. De repente, quer dizer, estava no túnel, a alma separada do corpo, e, de repente, meus pensamentos se voltaram para meus pais e imediatamente me vi em casa, em Annecy, da França,
no quarto de meus pais, a quem os observei enquanto eles dormiam. Ele fez uma viagem até a casa dos pais. É interessante a gente pensar, né? Acho que todo mundo já pensou. Como é que será na hora da morte? Como é que é? O que acontece? Né? Não é simplesmente, pum, morreu. Não deixa mais existir, não. Aí é que começa a vida. E é aí que os ateus entram pelo cano. Porque eles descobrem que eles passaram a vida inteira ofendendo com sua crença o Deus verdadeiro, o Deus que seria a única chance de eles se salvarem. Descobrir nessa hora não é brincadeira, né? Não é brincadeira. É como alguém que entra numa jaula, né? Tem um animal feroz e fala, bom, para ver o que é, eu tenho que entrar. Entra lá um leão, morre. Custou caro, né? A sua curiosidade. Custou caro a sua incredulidade. De repente, aí eu já li, ele estava no quarto dos pais. Tentei falar com eles, mas sem sucesso. Claro, ele era por alma, né? Eu visitei o apartamento e notei que uma peça da mobília havia sido movida. Presta atenção nesse detalhe, porque esse detalhe é que vai dar toda a credibilidade nesse fato. Alguns dias depois, escrevi para minha mãe e perguntei por que ela havia trocado aquele móvel. Ela respondeu por carta: como você sabe? Então veja bem, quer dizer que nesse momento que ele estava voltando para o corpo dele, né, para o mistério de Deus, a vida estava sendo devolvida para ele. Ou seja, quando ele começou a sentir as dores do fuzilamento, a alma dele já estava dentro do corpo. É assim que eu interpreto. Mas ainda assim ele conseguia ver fora de si mesmo. É impressionante. Pensei no Papa Pio XII, que conhecia muito bem, pois estudei em Roma, e de repente me vi no seu quarto. Quer dizer, ele ainda continuava essa viagem, né? Ele tinha acabado de ir para a cama. Ele viu o Papa se recolhendo para descansar, etc. Conversamos, trocando pensamentos, pois ele era um homem muito espiritual. Continuei minha subida até me encontrar no meio de uma paisagem maravilhosa. Então, ainda ele está nessa situação. Uma paisagem maravilhosa, envolta em uma luz doce e azulada. Quem quiser saber mais sobre o céu, tem aqui no. Eu vou até pedir para deixar aqui embaixo, na descrição, tem um link daquela livraria Livros Católicos, o Livro Católico, tal, que lá tem uma trilogia sobre céu, purgatório e inferno. O livro sobre o céu é daqueles livros para a pessoa ficar com vontade de ir para o céu. Porque às vezes a pessoa fica muito mais com medo de ir para o inferno do que vontade de ir para o céu, né? Se a gente alimentar a vontade de ir para o céu, muita coisa conserta. Não deixe de ver, porque é fantástico. Então ele viu aquela luz doce e azulada. Porém, não havia sol, porque o Senhor brilhará sobre eles. Não tinha cabimento esse sol. Estava no céu. Né? O sol é para a nossa terra, para o nosso universo. Porque o Senhor brilhará sobre eles, como diz o Apocalipse. Mais história que vocês vão ver. Ainda não voltou à vida, hein? Vi milhares de pessoas, todas na casa dos 30 anos, mas esbarrei com algumas que conheci quando ainda estavam vivas. Vocês vão ver que estranho essa questão deles todos terem 30 anos. Na casa do Senhor. Um morrera aos 80 anos e parecia ter 30. Outro morrera aos 2 anos e todos tinham a mesma idade. Aliás, o que se fala é que todos, depois que nossos corpos ressuscitarem,
depois do juízo universal, os nossos corpos vão estar com 33 anos, né? Porque é a idade perfeita, a idade do nosso Senhor Jesus Cristo. Não teria cabimento, por exemplo, Deus colocar um monte de velhinho caindo aos pedaços, né, carregando muleta, andando de cadeira de rodas, não. Lá nós estaremos com o nosso corpo na melhor fase dele, em geral aos 33 anos. Interessante, ele viu isso lá, ele viu isso. Deixei aquele paraíso cheio de flores extraordinárias e desconhecidas na terra, e eu subi ainda mais alto. Lá eu perdi minha natureza humana e me tornei uma gota de luz. Eu vi muitas outras gotas de luz e sabia que uma era São Pedro, outra São Paulo, outra São João, ou um apóstolo ou um santo. Imagina a gente chegar no céu e encontrar o Padre Pio, hein? Que gota de luz deve ser, né? Que Padre Pio, um santo realmente, como se diria, uma linha, um ponto fora da curva, né? É uma coisa impressionante. Então vi Maria. Faltava ele chegar na rainha do céu e da terra. Então vi Maria, maravilhosamente bela, com seu manto de luz. Claro, alguém imaginar que Nossa Senhora vai usar uma roupa comum no céu? Não, ela tem que ter um manto de luz. Nós não fazemos ideia do que é o céu material. Esse livro que eu indiquei para vocês fala sobre isso. Nós não temos ideia. A gente tem uma ideia de céu assim, uma nuvem com um anjinho tocando uma harpa, um lugar de um tédio tremendo, né? O sujeito passa o dia rezando, tem gente que pensa que vai ficar o dia todo rezando rosário e tal. Não tem nada disso. Não tem nada disso. É uma maravilha, simplesmente. Não se compara com as maiores delícias dessa terra. Então vi Maria maravilhosamente bela com seu manto de luz, que me recebeu com um sorriso indizível. Atrás dela estava Jesus, maravilhosamente lindo, e atrás dele uma zona de luz que eu sabia ser o Pai, Deus Pai, e na qual me imergi. Quando a pessoa imerge dentro do Padre Eterno, imagina o que é. Imagina. Lá senti a satisfação total de todos os meus desejos. Eu conheci a felicidade perfeita. Alô, turminha do O importante é ser feliz. O importante é ir para o céu. Felicidade aqui nessa terra vai ser sei lá, vai ser quase que eu diria uma caricatura do que é a felicidade no céu. O importante é ser feliz, sim, no céu. No céu. Nessa terra, às vezes a gente não é infeliz, não. E a gente não é feliz, não, é porque para ganhar o céu. Deus nos manda infelicidades, provações, dificuldades, sofrimentos. Para quê? Para ser feliz eternamente. Quem não vê a vida assim está trocando a eternidade por alguns anos, alguns poucos anos nessa terra, né? Aí, o que acontece? Ele volta à vida, que ele diz. De repente, me vi no chão, meu rosto na poeira, entre os corpos cobertos de sangue dos meus camaradas, na posição em que ele foi fuzilado. Olha a viagem que ele fez, e só, são segundos. Percebi que a porta à minha frente estava crivada de balas, as balas que haviam atravessado o meu corpo, que minhas roupas estavam furadas e cobertas de sangue, que meu peito e minhas costas estavam manchadas de sangue, quase seco e ligeiramente viscoso, mas estava intacto. Então, aí se passou no dia que ele recebeu a carta do Padre Pio, hein? Fui ver o comandante com aquele olhar
E ele veio até mim e gritou: milagre! Quer dizer, é milagre. Ele foi salvo miraculosamente. Que coisa fantástica. Aí continuou o padre de Robert. Sem dúvida, essa experiência me marcou muito. Mais tarde, quando dispensado do exército, fui visitar o padre Pio, ele me viu de longe na sala de São Francisco, lá no convento de São Giovanni de Rotondo. Ele gesticulou para que eu me aproximasse e me ofereceu, como sempre, uma pequena demonstração de afeto. Então ele disse essas palavras simples para mim: oh, o tanto que você me fez passar, mas o que você viu foi muito bonito. Quer dizer, eu sofri sabendo que você tinha morrido. Eu vi a sua morte, mas o que você viu foi muito bonito. E aí terminou a sua explicação. Tinha visto tudo. Ele diz, agora, ele diz, continua, termina a carta dizendo, agora o senhor pode entender por que eu não tenho medo da morte. Porque eu sei o que há do outro lado. Que beleza. E é isso que nós vamos fazer também, procurar aprender sobre o céu, para a gente ter vontade de estar no outro lado. Não é vontade de morrer à toa, não. A gente tem que viver nessa terra todo o tempo que Deus quer que nós vivamos, cumprindo a nossa missão, né? Mas estar preparados para entrar nesse túnel, tudo de luz, ver Nossa Senhora, os apóstolos, nosso Senhor Jesus Cristo, Padre Pio, os maiores santos da história, os santos que nós admiramos, estão todos lá. Está aí, minha gente. Vamos rezar agora o ato de adoração para todas as manhãs, retirado do manual Orai, do padre João Batista Rois, que é santo também. O túmulo dele está em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e eu recomendo que aqueles que possam façam uma viagenzinha até lá. Tem muita gente que vai para o Rio Grande do Sul, aí o sujeito vai para Gramado, para Serra, não sei das quantas, e aí é caminho. Passa pela mesma estrada. E quando vai passando pela estrada, tem uma placa assim, Padre Rois, Santuário Padre Rois, túmulo do Padre Rois. Aí a pessoa, porque ela quer chegar logo em Gramado, ou numa outra cidadezinha bonita daquelas que tem lá, né? Dá uma passadinha no Padre Rois. Dá uma passadinha. Você vai ver como é que você sente o bem-estar de estar junto às relíquias de uma alma que está no paraíso. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vos adoro, ó Deus, em três pessoas. Eu me aniquilo na presença da vossa majestade. Só vós sois o ser, a vida, a verdade, a beleza, a bondade. Por mais insuficiente e indigno que eu seja, glorifico-vos, louvo-vos, agradeço-vos, amo-vos em união com o vosso amado Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Pai, na misericórdia do seu coração e por seus infinitos merecimentos. Quero servir-vos, agradar-vos, obedecer-vos, amar-vos sempre com Maria Imaculada, Mãe de Deus e nossa Mãe, e por vosso amor também amar e servir o meu próximo. Concedei-me por isso o vosso Santo Espírito, que me ilumine, corrija e guie na senda dos vossos mandamentos e em toda a perfeição, até que consigamos a felicidade do céu, onde vos glorificaremos por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem muito de acordo com o que nós lemos, né? Bom, essa oração logo estará no Telegram. Você pode encontrá-la lá, que é muito bonito. Queria aproveitar e lembrar, continuamos distribuindo a foto do Padre Pio. Não vai chorar depois que terminar, hein? Se você não pediu, é só uma questão de não ter preguiça. Entrar lá, fazer a sua inscrição lá, colocar... Não é inscrição, é preencher os dados para que a gente possa mandar para ele correio. É tudo grátis, certo? E já vai bem. Tá? A mesma coisa é a coroinha da Regina Fidei, que está no site Regina Fidei com BR,
coroinha. Também grátis, você vai lá e pega. Quem puder, deixe seu like, quem gostou dessa história. Quem compartilhar com os amigos essa história ou outras, e estará incluindo seus amigos na missa da próxima quinta-feira, né? E não deixem sempre de pedir conselhos do Padre Pio. Conselhos do Padre Pio. Quem sabe um dia ele dá um conselho parecido com esse que ele deu para o Padre de Robert, né? E eu gostaria muito de indicar para vocês, nós já temos, afinal me arranjaram o número, 1.651 vídeos no canal. 1.651 vídeos. Procurem lá um que chama assim, Frei Capuchinho esteve no purgatório e saiu pela intercessão do Padre Pio. Esse é realmente estarrecedor, é uma história impressionante. Vou deixar o link embaixo. Não deixe de assistir, porque você vai ficar realmente abismado. Meus amigos, eu me despeço, então, pedindo a todos muitas orações, me despeço para todos os amigos, irmãos da grande família Regina Fidei, Brasil e Portugal, e até amanhã. Salve Maria. Lembre-se, o demônio não quer você como filho protegido do Padre Pio. Ele sente que isso enfraquece sua influência nefasta sobre você e sua família. E para te manter longe do Padre Pio, ele age através de muitas estratégias. Vamos revelar as 4 principais que já detectamos. Primeiro, depois de decidir-se por ser um filho protegido, ele provoca algum tipo de distração que lhe impede de fazer a inscrição naquele momento. Você fecha aquela janela do computador ou do celular e talvez nunca mais volte. Segundo, você deixa para depois, quer estudar melhor e com isso vai protelando. Você perde graças incríveis, como é o caso da missa semanal pelos filhos protegidos do Padre Pio. São mais de 72 missas por ano. Cada semana que você protela é uma missa perdida. Em 2 meses serão 10 e assim por diante. Nesse exemplo, Satanás já ganhou 10 batalhas pela conquista de sua alma. Ele também procura exagerar o valor de sua contribuição e que isso vai lhe fazer falta no dia de amanhã. E que você deve pensar bem, pensar 2 vezes, como se você não pudesse suspendê-la a qualquer momento. Quarta, o demônio lhe engana sugerindo que você já fez muito pelo Padre Pio, afinal, você já assiste e compartilha vídeos, dá likes, reza para o Padre Pio. Para que fazer um esforço a mais e ajudar a salvar muitas almas? Salve a sua alma e pronto, ele lhe sussurra. Como resistir, como ter certezas, como começar logo a receber as graças concedidas aos filhos protegidos do Padre Pio? Peça ao seu anjo da guarda que lhe ajude a enfrentar essas tentações assim que elas aparecerem. Inscreva-se logo no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio e testemunhe você mesmo o que acontecerá daí em diante. De segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, ligue para esse telefone que está aparecendo na tela e surpreenda-se com tudo que vai acontecer durante essa chamada. O Padre Pio lhe convida e espera a sua chamada. Ligue agora, se você ainda não faz parte desse grupo abençoado. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.